As duas últimas derrotas do Internacional para o Flamengo e para o Botafogo na noite de ontem não trouxeram nada de terra arrasada, nenhuma crise e sequer, obviamente, apagam a sequência de 16 jogos de invencibilidade que o Inter teve nesse Brasileirão. Não apagam o bom trabalho de Roger Machado neste ano, desde que chegou o Internacional. Não apagam esta retomada do Internacional. Mas acabam trazendo um recado muito claro, uma verdade muito inconveniente para diversos torcedores colorados, e nisso eu me incluo. O Inter ainda vai passar muitos e muitos anos sem vencer um campeonato brasileiro. E antes que tu escute isso e já venha querer me xingar, me ofender aqui nos comentários, vamos com calma que eu vou te explicar. Ao contrário de competições como a Copa do Brasil e a Libertadores da América, que tem mata-mata, e em mata-mata a gente sabe que tudo pode acontecer, que equipes com menor investimento, com elencos inferiores, em 2 jogos bons podem eliminar equipes melhores, com elencos superiores. O Brasileirão não permite isso. É um campeonato de pontos corridos, que premia a regularidade. É o campeonato de 38 rodadas que acaba coroando o time mais regular. E para ter regularidade o campeonato tão longo, é necessário ter um elenco de qualidade. É só a gente pegar os últimos campeões do Brasileirão. São justamente os times com maior folha salarial, com maior poder de investimento. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O Inter pode chegar no mata-mata de Copa do Brasil, no mata-mata de Libertadores, e em 2 jogos, atuando melhor do que esses times, acabar eliminando eles. Mata-mata é isso mesmo, são 2 partidas e acabou. 2 partidas decidem o futuro de ambas as equipes. Mas o Inter hoje não tem um poder de investimento para ter um elenco que se manterá regular durante as 38 rodadas. O Inter hoje não tem dinheiro para fazer grandes contratações e manter a mesma regularidade, tanto com o time totalmente titular, quanto nas vezes que tiver que mudar o time, colocar jogadores reservas para dar uma prioridade maior, talvez numa Libertadores, no mata-mata de Copa do Brasil. Então essas 2 últimas partidas deixaram claro o seguinte, que o Inter tem sim poder para chegar e jogar bem contra Botafogo e Flamengo em confrontos diretos, mas hoje não tem condições de disputar elenco contra elenco num campeonato maior. Não tem condições de manter a mesma regularidade jogando com o time titular, ou com reserva, ou com time misto, como eles têm hoje. Ou seja, embora o Inter tenha feito um grande investimento conforme as suas limitações, ainda não tem como bater de frente num Brasileirão com essas equipes que, se sai um jogador bom, entra um jogador bom também do banco de reservas. Sai um grande nome do time titular, seja por lesão ou seja para ser poupado, entra um outro grande nome, um outro bom jogador do banco de reservas. Hoje o Inter tem um bom elenco. Ponto. Mas ainda muito atrás de Botafogo, Flamengo e do próprio Palmeiras, embora tenha vencido o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Então, basicamente, o futebol brasileiro hoje, mais do que nunca, virou dinheiro. E a tendência é essa. Times que têm mais dinheiro, que podem contratar grandes jogadores, que têm um grande poder de investimento, vão seguir empilhando taças. E times como o Internacional, que hoje tem muitas limitações financeiras, vão seguir brigando por fora, talvez numa Libertadores, numa Copa do Brasil, em campeonatos de mata-mata. E aí tu pode me dizer, não, Lennon, mas o Inter esteve na disputa pelo título. Matematicamente esteve, mas convenhamos, não foi líder em nenhum momento. E hoje o Inter está 11 pontos atrás do Botafogo. Então sim, nós tivemos chances matemáticas graças a uma ótima arrancada, uma retomada histórica depois que o Roger Machado chegou. Mas, pegando no longo prazo, pegando em toda a regularidade que o Campeonato Brasileiro exige, o Botafogo vai ser campeão com méritos. E mais,
o Inter só conseguiu esta retomada após ser eliminado de todas as competições, quando ficou somente com o Campeonato Brasileiro em disputa. E foi assim no ano passado e no ano retrasado. Tem sido assim em todos os anos. Já o Botafogo está se encaminhando para um título brasileiro, dividindo atenções com uma Libertadores, que também foi campeão. E aí nós vamos entrar naquele negócio também, tá? E como é que a gente faz? O que o Inter pode fazer? Sinceramente, não acho que tenha uma fórmula mágica. Já falei várias vezes por aqui. Acho que está cada vez mais claro e evidente que o Inter precisa começar a estudar, a discutir a possibilidade de virar SAF. Isso não quer dizer que vai ter que virar amanhã, mas tem que ao menos estudar esse assunto a fundo, tem que se aprofundar nessa situação, porque é uma nova tendência no futebol brasileiro. E o futebol é feito com dinheiro. E hoje o Inter não tem condições financeiras de bater com estes grandes clubes endinheirados do nosso futebol. É uma das possíveis soluções, mas ao mesmo tempo tem que ser algo muito bem feito, tem que ser algo muito bem estudado, para daqui a pouco não virar uma SAF como virou o Vasco da Gama. Mas é inegável, medidas precisam ser estudadas urgentemente. O Inter tá ficando para trás, não é de hoje, e a tendência é que cada vez vai ficando mais para trás e mais para trás, até virar um mero coadjuvante no futebol brasileiro. E falando em ficar para trás, ontem o técnico gremista Renato Portaluppi deu uma declaração, ao meu ver, de um enorme mau caratismo. Isso porque o Renato achou de bom tom dizer em entrevista coletiva após a partida contra o Vitória que o Grêmio foi o único time do Rio Grande do Sul afetado pelas enchentes. Uma enchente que afetou todo o estado. Uma tragédia como a gente nunca tinha visto na história do Rio Grande do Sul. E o Renato está usando isso de muleta para justificar o seu péssimo trabalho em 2024. É óbvio que o Grêmio foi afetado pelas enchentes, assim como o Internacional também foi. Porque o Renato diz o seguinte, que o Inter só atuou 2 jogos longe de casa. Mentira! Além de ser uma declaração de um mau caratismo absurdo, é uma declaração mentirosa. O Inter passou 70 dias longe do estádio Beira-Rio. O Inter atuou durante 11 partidas consecutivas, longe da sua torcida, fora do seu estádio, passando mais tempo em estrada, passando mais tempo viajando, do que realmente conseguindo treinar e conseguindo se recuperar daquela parada ocasionada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Enquanto o Grêmio conseguiu voltar antes ao CT Luiz Carvalho para treinar, o Inter passou 4 meses recuperando o CT Parque Gigante. O Renato fala como se a enchente tivesse atingido somente a arena, que não tivesse acontecido nada com o Beira-Rio ou com o CT Parque Gigante, enquanto na realidade a enchente deixou um prejuízo para o Internacional de quase 100 milhões de reais. O Renato está utilizando de uma maneira burra e completamente estúpida a maior tragédia da história do estado para criar uma grenalização para justificar o seu péssimo trabalho nesse ano de 2024. O trabalho do Renato, embora sim a gente tenha que admitir, venceu o Campeonato Gaúcho, é patético. Eu sou colorado, mas eu sei que o Grêmio tem um elenco superior para estar melhor do que na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. A maneira que o Renato fala nas coletivas é como se o Grêmio tivesse jogado mal somente naquele curto período após o retorno das enchentes, enquanto na realidade o Grêmio estava lutando contra o rebaixamento, o Grêmio estava lutando contra a possibilidade de ser rebaixado até a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Só que esse é o grande problema do treinador gremista. A sua prepotência e a sua arrogância não permitem que ele assuma a responsabilidade e assuma a culpa pelo seu time estar jogando tão pouco. Na cabeça do Renato, ele é um Guardiola, ele é um Ancelotti do futebol brasileiro. Enquanto, na realidade dos fatos, em toda a sua carreira como treinador, ele teve 2 anos realmente bons. E eu sei que sala de coletiva de imprensa não é lugar para embate, embora o Renato tenha adotado esse tom também com jornalistas nos últimos meses, mas não tem ninguém que realmente diga pro Renato, olha, isso é mentira, essa informação que tu tá passando não é verdadeira,
Por que que tantos jornalistas têm medo? Tem rabo preso, parece, com o Renato. Por que disso? É medo dos jornalistas? Ou são dos veículos de imprensa que tem gente dentro do Grêmio também? Por que que isso acontece? Por que que os jornalistas eram tão machões, rebatendo o Kudê, condenando o Kudê a cada semana pelo tal do não consumir merda, e com o Renato ficam pianinho e deixam ele atacar em todas as coletivas jornalistas e mentir descaradamente? Alguma coisa precisa ser feita. Me parece que tá faltando culhão por parte da imprensa esportiva gaúcha. Eram os leões contra o treinador estrangeiro e acabam sendo uns gatinhos contra o treinador da aldeia. E agora sim, antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero o teu comentário por aqui. Me diz o que tu acha que o Inter pode fazer para conseguir arrecadar mais e poder gastar mais em futebol. Tu concorda comigo que a briga pelo Brasileirão, o tão sonhado título brasileiro, tá cada vez mais distante? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E, obviamente, usa o espaço dos comentários de maneira educada para falar sobre essa declaração do Renato. Mais uma dele. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Isso ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!